A Ucrânia atacou São Petersburgo novamente. A Ucrânia escolheu o auge do Davos de Putin para o segundo ataque, a noite de encerramento do fórum. Desta vez, os alvos não foram navios ou petróleo, foram as armas, munições e o cérebro de pesquisa e desenvolvimento da Rússia no Báltico. Perder um navio é doloroso. Perder o estaleiro que repara navios é um desastre. Mas perder o arsenal que fabrica as armas e o instituto que projeta o cérebro das armas ao mesmo tempo, isso é perder o futuro de uma marinha. Mais de 400 drones entraram no território russo. O Ministério da Defesa da Rússia afirmou que 376 drones foram abatidos. Mesmo que seja verdade, dezenas de drones atingiram seus alvos e o governador de Leningrado, Drozdenko, descreveu a operação como sem precedentes. Zelensky falou horas após o ataque. Sua mensagem foi clara. Drones ucranianos voaram 1000 quilômetros para alcançar arsenais e bases navais inimigas. O 15º arsenal não é um depósito comum. Ele é classificado como uma empresa estratégica nos registros estatais russos. Localizada no assentamento de Bolshaya Zora, na região de Leningrado, a instalação é o principal centro de logística de munições navais da Frota do Báltico. Suas funções: armazenamento de armas, manutenção e reparo, descarte de munições e transferência para unidades operacionais. Armas armazenadas: mísseis de cruzeiro calibre 3M14 com alcance de 2.500 km, lançáveis de navios e submarinos, a espinha dorsal da capacidade de ataque naval de longo alcance da Rússia. Na noite de 6 de junho, drones ucranianos atacaram esta instalação. O SBU emitiu uma confirmação oficial. Incêndio e explosão secundária. Detonação estão sendo observados. A Defense Express identificou explosões poderosas consistentes com a detonação de munições em vídeos publicados. O governador de Leningrado, Drozdenko, anunciou que mais de 600 civis foram evacuados e o Defense Blog publicou imagens de satélite em 8 de junho, confirmando os danos. Uma análise de satélite revelou um detalhe que mostra a falta de preparação para este ataque. Não há sequer um aterro de proteção ao redor da instalação. Uma empresa estratégica armazenando a categoria de munição mais sensível do mundo, sem sequer a proteção passiva mais básica. Essa deficiência pode indicar que a Rússia não via ou não queria ver instalações militares na região de São Petersburgo sob uma séria ameaça de drones. Para entender a dimensão estratégica deste ataque, é necessário pensar no que o míssil calibre significa. O calibre 3M14 é a principal arma da capacidade de ataque de longo alcance da Rússia de mar para terra. Lançado de corvetas e submarinos na Frota do Báltico, ele pode alcançar profundamente a Europa. Se o estoque desses mísseis está queimando, a capacidade de ataque de longo alcance da Frota do Báltico está efetivamente evaporando. Se os estoques de torpedos estão queimando, submarinos e navios de superfície ficam desarmados. Se os estoques de minas estão queimando, a capacidade de negação do mar está diminuindo. E quando o ciclo de reabastecimento se quebra, o poder de combate se torna insustentável. O canal de análise de código aberto Isilanova Plus descreve o 15º Arsenal como uma instalação estratégica que armazena, repara, mantém e descarta munições navais, torpedos e armas de mísseis para a Frota do Báltico e enquadra o ataque como parte da desmilitarização planejada de Leningrado e da Rússia. Um único míssil calibre 3M14 pesa aproximadamente 1.770 kg. Juntamente com cada míssil, torpedo e mina armazenados, a carga total de munição desta instalação pode exceder um valor estimado de 5.000 toneladas. A detonação dessa quantidade de munição danifica não apenas a própria instalação, mas também a infraestrutura circundante, unidades de armazenamento e oficinas de manutenção. A decisão de evacuar 600 civis mostra a gravidade desse risco, e o alvo menos conhecido, mas potencialmente mais devastador da noite de 6 de junho, foi este centro. NIA Mortep Loginiki, nome completo Instituto de Pesquisa de Engenharia Térmica Marinha, foi fundado em 1948 para desenvolver torpedos térmicos de longo alcance para a Marinha Soviética. Um legado de 76 anos de pesquisa e desenvolvimento, o cérebro da tecnologia de armas submarinas da Rússia, e este instituto está localizado na Rua Cherniakovsky, número 44, no distrito de Lomonosov, em São Petersburgo. O canal de inteligência de código aberto Astra analisou fotografias e vídeos tirados por moradores locais na manhã de 6 de junho e localizou a fonte de fumaça neste endereço exato.
Fumaça estava subindo da área onde o prédio do Instituto está localizado. A confirmação oficial ainda não está disponível. Nem a Ucrânia, nem a Rússia confirmaram explicitamente este alvo, mas dados de fotos, vídeos e OSINT são consistentes. Para entender o que este instituto produz, para compreender a escala potencial do ataque, basta olhar a lista de produtos. Physic 1. Um torpedo pesado moderno em produção desde 2003, calibre 533 mm, velocidade superior a 50 nós, alcance de 50 km, servindo como torpedo padrão de submarino da Rússia. Physic 2, o torpedo mais avançado da Rússia, entrou em serviço em 2017. Velocidade superior a 60 nós, capacidade de profundidade superior a 500 metros, guiado por fio mais sistema de orientação acústico ativo e passivo mais orientação por esteira. Um detalhe crítico confirmado pela Wikipédia: o Physic 2 é proibido de exportação. Apenas a Marinha Russa o utiliza. Este torpedo é uma das tecnologias subaquáticas mais sensíveis da Rússia. Ele foi completamente barrado de exportação para evitar que caia em mãos estrangeiras, e as plataformas nas quais o Physic 2 é usado mostram a profundidade estratégica deste ataque. Os submarinos da classe Borei A, que carregam mísseis balísticos nucleares RS-28 Sarmat e Bulava, se protegem de submarinos caçadores da OTAN com torpedos Physic 2. Os SSGNs da classe Yasen-M, submarinos nucleares que carregam mísseis de cruzeiro Calibre e Onyx, usam o Physic 2 como sua arma de torpedo. Esses submarinos patrulham o Mar de Barents e o Ártico, portadores da capacidade de segundo ataque nuclear da Rússia. Packet INK é outro produto crítico do mesmo instituto, um sistema anti-torpedo, uma contra-arma projetada para parar um torpedo da OTAN em meio à água, o escudo que protege os navios de guerra russos de torpedos inimigos. E o M15 anti-torpedo também está sendo desenvolvido sob o mesmo teto. Há uma distinção muito importante aqui. Um navio de guerra pode ser construído em 2 a 3 anos. Os estaleiros da Rússia são capazes disso, mas a capacidade de pesquisa e desenvolvimento de torpedos baseia-se em décadas de acumulação. Pessoal especializado, dados de protótipos, infraestrutura de testes, ciência dos materiais, algoritmos de orientação, tudo isso está concentrado em um único edifício. Você pode reconstruir o navio. Você não pode reconstruir a ciência dos torpedos, não sem pelo menos 10 a 15 anos. E o dano potencial a este instituto afeta não apenas a capacidade ofensiva, mas também a capacidade defensiva. Se o Physic 2 falhar, Borei e Yasen não podem obter novos torpedos. Se a pesquisa e desenvolvimento do Packet INK falhar, toda a Marinha Russa ficará exposta aos torpedos da OTAN. Ambas as capacidades, ofensiva e defensiva, estão concentradas em uma única instituição. Essa concentração proporciona eficiência em tempos de paz, mas cria uma vulnerabilidade crítica em tempos de guerra. A primeira e mais concreta reflexão desse golpe triplo provavelmente será vista em Kaliningrado. A estratégia de negação de acesso, área de negação de Kaliningrado contra a OTAN, foi construída sobre 3 pilares. Primeiro, mísseis de cruzeiro Calibre, uma ferramenta de ataque de longo alcance, lançada de navios e submarinos, capaz de alcançar profundamente a Europa com um alcance de 2.500 km. A fonte de reabastecimento para esses mísseis era o 15º Arsenal, e esse depósito agora está em chamas. Em segundo lugar, mísseis balísticos Iskander, um sistema terrestre de curto a médio alcance, mas os estoques de Iskander estão se esgotando rapidamente na frente ucraniana. Em terceiro lugar, baterias de defesa aérea S-400 ainda ativas, mas agora a única perna restante do sistema de 3 pernas. Na dimensão terrestre, o quadro é ainda mais pesado. O 11º Corpo de Exército, a principal força terrestre de Kaliningrado, foi efetivamente desgastado na frente ucraniana. Não há unidades de reserva para substituí-lo. Agora, a munição naval também está queimando. Quando o estoque de calibre detona, a fonte de reabastecimento para os navios em Kaliningrado deixa de existir. A arma sem efeito de munição. Os navios estão fisicamente presentes, mas operacionalmente não funcionais. O resultado? Kaliningrado foi apresentado como o pesadelo da OTAN por 30 anos.
Em 2026, esse pesadelo parece ter se transformado em uma fortaleza vazia, sem militares, munição queimando, cercada pela OTAN, seu único aliado, uma distante Bielorrússia. A ameaça do corredor de Suwałki, o cenário de cortar a única conexão terrestre da OTAN com os estados bálticos, pode ter sido efetivamente anulada e a OTAN está preenchendo esse vácuo. A Polônia está construindo 700 quilômetros de trincheiras antitanque, dentes de dragão e campos minados inteligentes ao longo da fronteira com Kaliningrado com seu programa Escudo Leste de 2 bilhões e 500 milhões de dólares. Os gastos com defesa aumentaram para 4,7% do PIB, a maior taxa da aliança. Rompeu o controle de acesso marítimo da Rússia ao abrir o canal de Vístula. A Finlândia adicionou 1.340 quilômetros de nova fronteira ao ingressar na OTAN. A Suécia criou um escudo estratégico com a ilha de Gotland. A Alemanha enviou tropas de engenharia para construir fortificações em solo polonês pela primeira vez em 2026, algo inédito desde a Segunda Guerra Mundial. Kaliningrado não é mais uma ameaça para a OTAN. É um fardo para Putin, caro para sustentar, quase impossível de defender, e seu valor estratégico está se deteriorando um pouco mais a cada semana. O impacto da greve de Kronstadt não se limita ao Báltico, estende-se ao Ártico. O componente naval da dissuasão nuclear da Rússia repousa sobre os SSBNs da classe Borei A. Esses submarinos patrulham o Mar de Barents e o Oceano Ártico, carregando capacidade de segundo ataque. Em um cenário de guerra nuclear, mesmo que a Rússia perca seus mísseis baseados em terra, ela deve ser capaz de retaliar a partir de submarinos. Esta é a lógica da dissuasão. E esses submarinos se protegem dos submarinos caçadores da OTAN com torpedos Physic 2. O dano no Nin-Orte Teplotechnik pode criar uma falha nesta equação. Se a linha de produção e desenvolvimento do Physic 2 vacilar, submarinos recém-construídos ficarão sem torpedos. Se a pesquisa e desenvolvimento do antitorpedo Packet ANK for interrompida, os navios existentes tornam-se vulneráveis aos torpedos da OTAN. Este cenário ainda não se materializou. A extensão dos danos no Instituto não é totalmente conhecida, e cópias de segurança dos dados de pesquisa e desenvolvimento podem existir em outras instalações, mas o risco é real. A maior parte dos 76 anos de ciência de torpedos está concentrada em um único local físico, e esta imagem é parte de um cenário maior. Desde 2022, a Rússia experimentou 3 colapsos de frota em 3 mares. No Mar Negro, o navio almirante Moskva afundou. Mais de 15 navios de guerra foram perdidos ou danificados. A frota foi forçada a se retirar de Sebastopol para Novorossiysk. A Crimeia ficou logisticamente isolada. O Mar Negro passou efetivamente para a zona de controle da OTAN. Azov, em 6 de junho, 5 navios de carga russos foram atingidos no porto de Mariupol, simultaneamente com a Operação Kronstadt. O Mar de Azov já não é mais um lago seguro para a Rússia. Báltico, a corveta Boyki foi destruída. O estaleiro de Kronstadt foi danificado. O 15º Arsenal queimou. O Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Torpedos foi alvo. A frota do Báltico está perdendo navios, perdendo armas, perdendo capacidade de reparo e perdendo seu futuro. A Frota do Norte, a última força naval operacional restante da Rússia, estava enviando seus navios para Kronstadt para manutenção. O destroyer da classe Udaloy Severomorsk permaneceu nesta instalação por 14 meses, de setembro de 2023 a novembro de 2024, para manutenção. Essa linha de manutenção agora está interrompida, e o instituto que conduzia pesquisa e desenvolvimento de torpedos estava no Báltico. O fornecimento de armas da Frota do Norte também está dentro do alcance deste golpe. Avaliando as 4 frotas da Rússia em uma tabela, o quadro é impressionante. A Frota do Mar Negro colapsou. O Azov deixou de ser efetivamente um lago russo. A Frota do Báltico está paralisada pelo triplo golpe de reparo, munição e pesquisa e desenvolvimento. A Frota do Norte está operacional, mas sua linha de manutenção e fornecimento de armas está quebrada. 3 dessas 4 frotas foram danificadas ou tornadas não funcionais em vários graus, e a restante também é indiretamente afetada pelo golpe de PND em Kronstadt. A pesquisadora sênior do CSIS, Maria Snegovaya, resumiu este quadro em sua avaliação para a BBC. Certamente vemos o equilíbrio da guerra gradualmente mudando a favor da Ucrânia. A Ucrânia está começando a ganhar um impulso sério e a obter vantagem na guerra de drones. Snegovaya acrescentou que até analistas pró-Kremlin começaram a debater se a vitória é alcançável e disse: "Você não pode mais dizer que Zelensky não tem cartas. Ler o quadro de forma unilateral seria enganoso."
A greve no NI Multiply Technique ainda não foi oficialmente confirmada. A análise OSINT da Astra e as fotografias dos moradores locais são consistentes, mas a confirmação não veio nem da Ucrânia nem da Rússia. A extensão dos danos ao instituto é desconhecida. O telhado queimou, os laboratórios foram danificados, dados críticos foram perdidos. Ainda não há respostas para essas perguntas. Cópias digitais dos dados de pesquisa e desenvolvimento podem estar armazenadas em outras instalações. 76 anos de acumulação não precisam ser completamente perdidos. A Frota do Norte ainda está em condição operacional. Submarinos Borei e Yasen estão em patrulha no Ártico. Os estoques atuais de torpedos podem ser suficientes a curto prazo. Mesmo que a pesquisa e desenvolvimento vacile, a linha de produção opera em uma instalação diferente, a fábrica Dagdizel, no Daguestão. E a capacidade de reparo da Rússia não deve ser subestimada. Fora de Kronstadt, existem os estaleiros Sevmash e Zvyozdozhka, em Severodvinsk. Essas instalações podem atender às necessidades de manutenção da Frota do Norte. Mesmo que o dano no 15º Arsenal seja grave, a Rússia possui outros depósitos de munição. Mas o ataque simultâneo a 3 alvos é crítico aqui. Se uma única instalação for danificada, alternativas entram em jogo. Mas quando reparo, munição e pesquisa e desenvolvimento são atingidos simultaneamente, a capacidade de reserva é sobrecarregada. Cada um individualmente é um golpe tolerável. Todos os 3 juntos são uma carga que sobrecarrega o sistema. E a resposta de Putin aos ataques. Kiev só conseguiu um efeito midiático. Carvão estava queimando no porto. Esta declaração, ignorando a corveta, o depósito de petróleo e a instalação de manutenção, também mostra a crise de comunicação do Kremlin. Na noite de 3 de junho, eles atacaram um navio. Foi chamado de sorte. Eles atingiram o estaleiro. Coincidência. Na noite de 6 de junho, eles atingiram o arsenal e o cérebro do torpedo. Isso já não é sorte ou coincidência. Uma fortaleza de 320 anos, 76 anos de ciência de torpedos, uma corveta de 400 milhões de dólares. Em uma única semana, com drones de 55 mil dólares, Putin estava dizendo "somos fortes" no pódio do SPIF, enquanto a 30 quilômetros de distância, o futuro de sua marinha estava se transformando em fumaça. Zelensky ofereceu paz. Putin recusou. A resposta da Ucrânia está queimando em Kronstadt. A Rússia pode construir novos navios, não pode construir nova ciência de torpedos. O conhecimento acumulado desde 1948 virou fumaça na noite passada. E com essa fumaça, a supremacia naval no Báltico também parece estar evaporando. Então, o que você acha disso? Compartilhe nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar atualizado com as últimas análises da PPR Global. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher.